Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome. Mais uma terça-feira. Glórias a Deus. Uma terça-feira a qual Deus nos proporciona, né? Poder estar refletindo acerca da palavra de Deus, daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Eu quero agradecer pela sua presença. Já estou vendo aqui nossa irmã Rebeca, Gabriel Henrique da Silva, os irmãos que estão chegando aí para participar dessa live. Que Deus possa abençoar a cada irmão e a sua atenção, né? A sua reverência à palavra de Deus, a sua busca pela palavra de Deus é importante, né? Para você parar aí na sua casa e participar dessa live, você poderia estar fazendo outras coisas, mas você está acompanhando, você está buscando a palavra de Deus. E isso é de bom agrado para o Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração nessa terça-feira falando de família. Eu só peço aos irmãos que me deem aí um feedback com relação ao áudio, tá? Se o áudio tá legal, os irmãos podem comentar aí. Se eu tenho que aumentar um pouco a minha voz, os irmãos podem estar falando aí. E se a internet tá legal também, tá? Os irmãos estão conseguindo ouvir, ver, sem estar oscilando aí. Os irmãos possam escrever aí para mim, por favor. Queridos irmãos, nessa terça-feira, falando de família, eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos da palavra do Senhor. E falar de família é algo muito interessante, muito importante. É algo que nós precisamos dobrar a nossa atenção quando nós falamos de família, quando nós falamos do nosso aconchego, da nossa casa. Não da nossa casa falando de parede, né, de cômodos da casa, mas falando das pessoas que habitam dentro dessa casa. Falando do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, né? Quando nós falamos disso, e aquilo que nós temos depositado, né? Aquilo que nós temos colocado diante do Senhor com relação à nossa família, né? Será que nós temos colocado a nossa família diante do altar de Deus? Será que nós temos colocado a nossa família como prioridade na busca de uma transformação espiritual a qual Deus quer fazer no meio da nossa família? E eu vejo isso, opa, o som está bom, amém, ok. Eu vejo isso como algo que nós devemos dar prioridade. E o que me chama atenção, muito atenção, é o fato de nós usarmos uma arma muito importante quando falamos de família. E que arma é essa, Abraão, que nós temos que usar? Eu vejo a arma da oração. A arma da oração, ela é muito importante quando nós lidamos com a nossa família, quando nós precisamos de um socorro espiritual dentro do nosso lar. É necessário nós entrarmos em oração. É necessário
nós nos colocarmos diante do altar de Deus em oração, crendo que Deus trará mudança, que Deus trará renovo, que Deus trará transformação. Então é muito importante nós hoje, e nós vamos orar muito hoje, nós vamos levantar um clamor pela nossa família, mas eu quero de antemão que você coloque isso como prioridade na sua vida. Eu quero que você levante essa espada, levante essa arma da oração dentro do seu lar, dentro aí do seu trabalho, aonde você estiver, que você possa levantar um clamor pela sua família. Amém? Você pode estar abrindo aí a sua Bíblia. A gente vai compartilhar aí alguns textos, mas o primeiro texto é em Salmos 127. Nós vamos começar lendo Salmos 127, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, compartilhe com seus irmãos, abra uma sala, chame seu pai, sua mãe, para que eles possam estar aí aprendendo da palavra de Deus e também sendo abençoado. Cleomira de Souza Silva, Deus abençoe, amado. Deus abençoe a irmã Célia também, que entrou. Pastor Reinaldo, que me fez esse convite. Pastor da sede, Deus abençoe sua vida, sua família. Pastor Henrique das Pedrinhas, aspirante Henrique. Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Deus possa abençoar a sua família. Então vamos lá. Salmos 127, versículo 1. Nós vamos compartilhar aqui alguns textos, que está dizendo assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então eu quero nessa noite falar um pouquinho acerca de desafios dentro da família. Eu quero nessa noite e dar aqui um tema para essa mensagem também, para que você possa ter uma clareza da mensagem de Deus, os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Eu quero compartilhar com você isso, mas eu quero que você entenda, no Salmos 127, é algo muito importante que nós precisamos aprender. Porque se Deus ele não for o construtor do nosso lar, se ele não for o arquiteto, se ele não for o governante, se ele não for aquele que projeta, se ele não for aquele que é o mentor do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, em vão a gente trabalha. Em vão a gente começa a construir tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você almeja para a sua família. Se você não colocar Deus como prioridade, se você não colocar Deus como a pedra fundamental, o alicerce da sua casa, se você não colocar Ele em primeiro lugar, em vão é o seu trabalho. Assim está dizendo no versículo que nós acabamos de ler. Amados irmãos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de princípios. Princípios a qual a Bíblia, a qual a palavra do Senhor nos ensina. E esses princípios, eles não podem ser quebrados. Esses princípios, eles não podem ser deixados de lado. Quer um exemplo muito importante? É quando nós falamos da aliança do casamento. É um princípio bíblico. A palavra de Deus diz que o homem deixará a sua casa, ele vai se juntar com a sua esposa, ele vai se juntar com a sua mulher e eles serão uma só carne.
a importância de uma aliança com a sua mulher e vice-versa. E essa aliança, ela é selada por Deus, ela é, amados irmãos, firmada pelo Senhor, e nós não podemos quebrar ela. Tanto o marido quanto a esposa é um princípio da palavra de Deus. É um princípio bíblico. E o que quebra essa aliança? O que tem tentado quebrar essa aliança? A aliança da fidelidade. A aliança da verdade dentro de uma casa, dentro de uma aliança familiar. Nós temos vivenciado aí, amados irmãos, nós temos visto, nós temos acompanhado aí traições, mentiras, nós temos visto aí engano, nós temos visto aí confusões, nós temos visto o egoísmo. Eu estou falando aqui, amados irmãos, de casal, eu estou falando aqui de casamento, egoísmo dentro do casamento, aonde o homem só pensa nele, aonde a mulher só pensa nela, só pensa na sua própria felicidade, nos seus próprios ideais, sendo que, na verdade, quando você se casa, quando você faz os votos, já não vive mais você para você. Já não é mais as suas vontades, já não é mais o seu querer, já não é mais os seus planos, mas você precisa colocar tudo isso, os seus ideais, os seus planos, os seus projetos, diante da pessoa que está do seu lado. E tudo você tem que compartilhar com ela. Sabe, amados irmãos? E quando a gente perde esse pensamento, quando a gente perde esses princípios, amados irmãos, é o que acontece aqui. Em vão a gente trabalha. A gente procura uma felicidade no nosso lar, mas a gente não se compromete em andar, em estar naquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E isso é preocupante. A gente precisa entender isso. Então, a proposta que Deus ele tem para cada um de nós é deixar Ele ser aquele que vai construir gradativamente o nosso lar. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós damos liberdade para o Senhor fazer o que Ele quiser. Quando nós damos prioridade a Deus de administrar o nosso lar, a nossa vida, sabe? Quando nós pedimos a Deus orientação, quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, seja o construtor do meu lar. Porque, amados irmãos, tem coisas que estão destruídas dentro do seu lar. E coisas precisam ser reformadas. Coisas dentro do seu lar precisam ser refeitas, precisam ser reconstruídas, precisam ser reorganizadas. Coisas que foram tiradas do seu devido lugar e que Deus precisa, com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, colocar no seu devido lugar. Sabia disso? E você sabe muito bem o que é. Então você nessa noite precisa pedir a Deus, Senhor, seja o construtor do meu lar. Eu não quero começar essa obra por mim mesmo, porque se eu começar essa obra por mim mesmo, é em vão, não vai servir de nada. Eu preciso colocar o Senhor à frente dela. Eu preciso colocar o Senhor à frente do meu lar. Me dê sabedoria para saber lidar com as situações. Às vezes é uma confusão que é criada por sua causa. Talvez por uma coisa que você falou,
alguma coisa que você, no momento que não é propício para se falar, momento que não é certo para se expressar, para dizer algo, e você acaba dizendo, e você acaba falando, e que na verdade você deveria estar em silêncio. Sabia disso? Acontece. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Cuidado com o que você comunica. O que você fala, o que você comunica. Cuidado. Às vezes a pessoa passa anos e anos sem se falar. Da mesma família. Passa anos e anos sem se falar. Por coisas tão pequenas. Sabe? E a gente precisa pedir a Deus sabedoria. A gente precisa pedir a Deus que Ele tome a frente dessas causas. Porque tem coisa que a gente não sabe resolver. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Muitas das vezes a gente pensa que tem razão. E na verdade a gente não tem razão. Muitas das vezes a gente se acha o dono da verdade. Sabia disso? A gente se acha o dono da razão. E na verdade nós não temos. Na verdade a gente precisa rever algumas coisas. E nós temos desafios, amados irmãos. Nós que, como cristãos, nós que temos que preservar, lutar pela nossa família, buscar pela nossa família, nós temos desafios. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos duas profecias. O primeiro desafio, amados irmãos, é reconsiderar o que foi profetizado. Reconsiderar o que foi profetizado, amados irmãos. A primeira profecia que foi profetizada pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo, você pode abrir aí a sua Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Abra a sua Bíblia aí, vamos estudar um pouco a palavra de Deus. E está dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontingentes, cruéis, sem amor para com os bons, olha isso. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo e é o que nós estamos vivendo nesse milênio. É o que nós temos vivido nos dias atuais. É o que nós temos presenciado nos dias atuais. Isso tem feito parte de muitas famílias. Sabia disso? São tempos difíceis, onde nós vemos homens e mulheres desobedientes, amantes de si mesmos. E a gente vê inveja dentro da nossa família, inveja, amados irmãos, que é algo que não deveria ter, muito pelo contrário. Quando você vê alguém da sua família recebendo uma grande vitória, se alegre com ele. Se alegre com ele. Se alguém da sua família está chorando, chore com ele. Ajude ele. Porque há momentos difíceis, amados irmãos. E nos momentos difíceis a gente quer ajuda, sabia? Só que muitas das vezes a gente quer ajuda, mas a gente também não ajuda.
Porque a gente é mais fácil pensar em si mesmo do que pensar no próximo. E a gente precisa, amados irmãos, rever isso. A gente precisa reconsiderar isso que nós estamos vivendo. A gente precisa, amados irmãos, entender isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo, amados irmãos, aonde os filhos têm desobedecido os pais. Amados irmãos, uma desobediência descontrolada. Já não se respeita mais o pai e a mãe. Já não se respeita os princípios dentro de um lar, de uma casa. Não se tem mais respeito com o pai, com a mãe. Responde na cara. Desobedece. Faz a sua própria vontade. Não dá satisfação ao pai, não dá satisfação à mãe. É o que tem acontecido. O apóstolo Paulo, amados irmãos, profetizando, falando da palavra de Deus, algo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas, amados irmãos, eu quero nessa noite, eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está a sua casa, talvez a sua casa esteja destruturada, talvez a sua casa esteja destruída espiritualmente, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura da palavra de Deus. Talvez a sua casa esteja na areia e não sobre a rocha. E a palavra de Deus diz, e você sabe, você conhece, que se tiver firmada na areia, amados irmãos, vai vir um vento, vai vir a onda e vai derrubar ela. Talvez você esteja correndo um grande risco. Talvez a sua família esteja correndo um grande risco, mas eu quero profetizar na sua vida como foi profetizado aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus. E você nessa noite vai profetizar, você nessa noite vai pegar a palavra de Deus, você nessa noite, você vai de encontro com a palavra de Deus, você vai crer nela, você vai crer nessa profecia, porque da mesma forma que Paulo disse que os dias seriam difíceis, a palavra de Deus diz, amados irmãos, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que haveria, amados irmãos, o tempo, haveria o dia, aonde Deus traria esperança, aonde Deus traria renovação, aonde Deus traria mudança, amados irmãos. Sim, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Mas Deus é aquele, amados irmãos, que nos guarda. Deus é aquele que traz transformação dentro de um lar. Deus é aquele que traz transformação dentro de uma casa. Deus é aquele que traz, amados irmãos, a vida, aquilo que está morto. Louvado seja o nome do Senhor. O que está morto dentro da sua casa. O que precisa, amados irmãos, de mudança dentro do seu lar. Talvez com seu filho, com a sua filha, talvez com seu marido. Talvez não haja mais compreensão, talvez não haja mais amor, talvez não haja mais carinho, talvez não haja mais preocupação, talvez não haja mais temor, talvez não haja mais cuidado dentro da sua família, dentro do seu lar, mas eu quero profetizar para você que dias melhores virão, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá, amados irmãos. Talvez essa lâmpada esteja se apagando dentro do seu lar. Mas eu quero dizer para você
que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus te visita nessa noite. O Espírito Santo de Deus visita o seu lar e ele trará luz, ele trará alegria, ele trará discernimento, ele trará prosperidade para sua casa, para sua família. Sim, eu creio, amados irmãos. Eu creio na mudança, eu creio no agir de Deus, eu creio na soberania de Deus. Eu creio, amados irmãos, que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Eu creio, amados irmãos, que Deus tem algo novo, tem vinho novo. Eu creio, amados irmãos, que Deus ele tem o poder de transformar isso que está seco, isso que está oco, isso que está morto por dentro. Deus ele pode transformar isso, amados irmãos. Deus ele pode dar vida, Deus ele pode ressuscitar, Deus ele pode trazer de volta. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desacreditado, mas o Deus que você serve é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus soberano, é um Deus, amados irmãos, aonde ele cumpre aquilo que ele profetiza, ele cumpre com a sua palavra. Sim, eu quero que você nessa noite profetize sobre os ossos secos. Eu quero que você nessa noite profetize sobre esse exército que está morto. Eu quero que você profetize sobre a sua vida. Talvez é você que precisa ser ressuscitado. Talvez é você que precisa de mudança. Mas você precisa reconhecer isso essa noite. Senhor, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que eu preciso mudar. Eu reconheço que eu preciso de mudança. Eu reconheço que eu preciso deixar prostituição, eu reconheço que eu preciso deixar pornografia, eu reconheço que eu preciso deixar inveja, eu reconheço que eu preciso deixar a mentira de lado, eu reconheço que eu preciso deixar um engano. Profetiza. Profetiza sobre a sua vida. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não aguento mais viver essa vida podre, essa vida que não agrada a Ti. Sim, são desafios, amados irmãos, e a gente precisa rever os conceitos, a gente precisa, amados irmãos, entender, reconsiderar, entender e acreditar naquilo que Deus tem profetizado. O segundo desafio: não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. É o segundo desafio que uma família segundo o coração de Deus tem que enfrentar. Não pode se conformar com esse mundo. Não. Não podemos nos conformar, amados irmãos, com aquilo que o mundo tem tentado implantar dentro dos lares, com aquilo que o mundo tem tentado nos cegar, tem tentado trazer sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, tem tentado deturbado, amados irmãos, muitas famílias. E a gente tem perdido o foco, a gente tem perdido, amados irmãos, o verdadeiro significado do projeto que nasceu no coração de Deus, que é a família. Porque a família é projeto de Deus. E a gente tem deixado o mundo nos influenciar. E se tem uma coisa que tem nos influenciado, são as redes sociais. Se tem uma coisa que tem nos influenciado, é a mídia. O mundo por si só, as ideologias mundanas, os raciocínios humanos que tem nos confrontado, que tem confrontado a nossa fé, e muitos têm sido abalados. A fé de muitos tem sido abalada por causa de ideologias, por causa do nada a ver,
Não tem nada a ver, pode fazer. Nós estamos vivendo no século 21 e as pessoas têm tentado, amados irmãos, mundanizar as igrejas. As pessoas têm tentado mundanizar a família tradicional, a família que tem princípios dentro da palavra de Deus e têm sido mundanizadas, têm sido influenciadas por esse mundo. Mas em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos, amados irmãos, nos transformar, nós precisamos nos renovar, amados irmãos. Nós precisamos ter o entendimento da palavra de Deus, que está dizendo em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, não é a sua vontade, não é a vontade daquilo que o mundo tem falado, não é a vontade daquilo que o mundo tem apresentado diante de você, tem apresentado diante da sua vida, e tem tentado destruir o seu ministério, tem tentado destruir os teus sonhos, tem tentado destruir os teus projetos, tem tentado destruir a tua família, o legado que você precisa deixar nessa terra. O inimigo tem tentado te parar, mas em nome de Jesus Cristo, transforma a sua mente, transforma o seu coração, se renova nessa noite, Ei, você que é pai de família, em nome de Jesus, você que tem o domínio sobre a sua casa, você que tem o poder na sua família, você que tem o poder dentro da sua casa, do seu filho, da sua filha, ei, não deixe o seu filho fazer o que quer, porque tem acontecido isso. Mas há momento, amados irmãos, que nós precisamos repreender. Se não há transformação na sua mente, não haverá transformação na mente do seu filho. Se não há um entendimento na luz da palavra na sua vida, não haverá entendimento. Não haverá quebrantamento dentro da sua casa, do seu lar. Peça a Deus renovação, transformação, para que haja transformação no nosso entendimento. E a gente precisa experimentar, amados irmãos, porque está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos experimentar, porque nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu lar, amados irmãos? Nós precisamos experimentar o melhor de Deus. Nós precisamos experimentar a mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida, dentro do nosso lar. Eu quero que você clame hoje pela sua família. Eu quero que você clame hoje para que haja uma transformação. Eu quero que você clame hoje para que haja uma renovação dentro do seu lar. Deus, ele vai operar, amados irmãos, ele vai começar por você. Você crê nisso? Não vamos nos conformar com esse mundo, não vamos nos conformar com essas ideologias, não vamos nos conformar com aquilo que o diabo, com aquilo que o mundo tem tentado colocar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, mas a gente precisa repreender, a gente precisa se colocar de pé e não aceitar. Nós precisamos, amados irmãos, precisamos estar em sentinela, precisamos estar vigilante. O terceiro desafio, eu quero compartilhar com você. Nós precisamos manter o altar. Aleluias. Nós precisamos manter o altar levantado dentro de nossas casas. Sabe o que isso significa, amados irmãos? Significa que eu e você precisamos manter o altar levantado dentro dos nossos corações. O altar do Senhor precisa estar levantado dentro do nosso coração. Precisa ser manifesto.
Os membros da sua família precisam olhar para você com um olhar diferente. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Alguém da sua família já falou que você é chato? Você já ouviu essa palavra? Ih, fulano é muito chato. Negócio de Deus. Negócio com as coisas de Deus. Leva as coisas muito a sério. Ei, seja assim. Seja chato. Seja chato. Não tente agradar A e B. O seu altar precisa estar levantado diante do Senhor. O altar de Deus precisa estar levantado dentro da sua casa. E aqueles que estão ali precisam ver a presença de Deus dentro de você. Aqueles que estão ali precisam ver o altar que você levantou dentro do seu lar. Eles precisam compreender isso. Eles precisam querer isso. Porque quando você tem a presença de Deus na sua vida, amados irmãos, você é diferente. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você consegue vencer as lutas. Você tem alegria na alma. Quando você tem a presença de Deus, quando você tem um altar de Deus levantado, Deus ele te garante grandes vitórias. Deus ele dará a você, amados irmãos, promessas. E ele cumprirá as promessas que ele tem reservado para você. Sabe por quê? Porque o altar está levantado. O altar que eu e você precisamos deixar levantado tem que ser um altar de gratidão. E todos precisam reconhecer isso. Todos precisam reconhecer que o Senhor é o seu Deus. Porque se o Senhor é o seu Deus, e você tem vivido uma vida abundante, você tem vivido uma vida extraordinária nas mãos de Deus, você tem vivido uma vida plena diante do Senhor, eles vão querer isso também. Você tem que apresentar o Senhor diante da tua família, você tem que apresentar Jesus para a sua família, você tem que, amados irmãos, falar de Deus para eles sim. Mesmo que eles digam para você que você é chato. Sabia disso? O altar tem que estar de pé. Juízes, capítulo 6, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Derruba o altar de Baal. O altar do Senhor tem que estar levantado dentro da sua casa. A presença de Deus tem que estar na sua casa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é o altar de Deus que está dentro do seu lar? Será que é o altar de Deus que está no seu coração? Ou é o altar de Baal? A palavra de Deus, amados irmãos, diz que nós não podemos servir a 2 deuses. Nós não podemos servir a 2 senhores, porque um a gente vai odiar. Um a gente vai odiar e o outro a gente vai amar. A quem nós temos amado? A quem nós temos colocado como prioridade? Qual altar nós temos levantado? A mudança vai começar através da minha e da sua vida. A mudança dentro do seu lar. Hoje nós vamos clamar. Hoje nós vamos interceder. Mas a mudança vai começar através de você. Você tem que levantar um altar dentro do seu lar. Você tem que levantar o altar. A presença de Deus tem que estar viva no seu coração. A presença de Deus tem que ser notória na sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, amados irmãos. Nesse versículo, o versículo 25. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai,
e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Amados irmãos, deste lugar forte. Sabe o que significa deste lugar forte? Eu vou dizer mais. Deste lugar forte, num lugar conveniente. Deste lugar forte e num lugar conveniente. Sabe o que isso significa? O nosso coração, amados irmãos. O nosso coração, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso agir edifica um altar, edifica a sua vida espiritual. A presença de Deus, invoca a presença de Deus para o seu altar, para a sua casa, invoca a presença de Deus para o seu lar, para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar forte, lugar conveniente, amados irmãos. Sim, lugar conveniente, seu coração. É o que a palavra de Deus está dizendo. Um lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortar do bosque. Oferta a Deus, ofertar ao Senhor, ofertar a sua vida, ofertar ao Senhor o de melhor, dar ao Senhor o de melhor, sacrificar ao Senhor o de melhor. Sim, é verdade que nós precisamos sacrificar através da oração, através do jejum, através, amados irmãos, da busca constante pela nossa família. É tempo de nós lutarmos, é tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de nós buscarmos a face de Deus em prol da nossa família, para que haja uma mudança, para que haja salvação dentro do nosso lar. Amados irmãos, repreende toda a confusão, repreende todas as mazelas, repreende em nome de Jesus Cristo todos os maus entendidos, tudo aquilo que tem afastado a união dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o inimigo tem tentado contra as famílias, o inimigo tem lutado constantemente para ver a nossa família derrotada, para ver a nossa família destruída, para ver a nossa família na lama. Mas em nome de Jesus, você como servo de Deus, nós como servos do Senhor, nós que temos que enfrentar esse desafio, nós que buscamos uma família segundo o coração de Deus, a gente precisa, amados irmãos, a gente precisa nos colocar como ferramentas afiadas nas mãos do Senhor. E não podemos permitir que o inimigo toque em cada membro da nossa família. Não podemos permitir que o inimigo faça o que quer no nosso lar, na nossa casa. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração. Você vai interceder agora. Se é trabalho de macumbaria, amados irmãos, se é trabalho de feitiçaria, vai cair por terra agora. A inveja vai cair por terra agora em nome de Jesus. O mal olhado vai cair por terra, você crê nisso? Tem pessoas, amados irmãos, que não gostam de ver a tua vitória. Tem pessoas que não gostam de ver a sua família unida. Não gostam de ver a sua família reunida. Tem raiva. A palavra de Deus diz que a luta não é contra o sangue nem contra a carne, amados irmãos. Ei, em nome de Jesus, comece a orar agora pelo seu vizinho, comece a orar agora pelo seu inimigo, comece a orar agora pelaquela pessoa que tem falado mal de você, que tem difamado você, que tem te caluniado, que tem, amados irmãos, de alguma forma
atacado a sua família. Nós estamos vivendo uma luta espiritual muito forte e é momento de nós clamarmos. Você não conhece a intenção do coração do homem. Qual era a intenção de Saul? Saul queria matar Davi, amados irmãos. Saul queria matar Davi porque era ungido, foi ungido rei de Israel. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que fazia a diferença, mas por mais que Saul fosse ungido, Deus tinha um plano na vida de Davi. E o que Saul queria fazer? Saul queria matá-lo. Saul tinha inveja dele. Saul não queria ver o bem dele. Deus colocou, isso aqui é algo tremendo, amados irmãos. Deus colocou o inimigo, Saul, o inimigo de Davi. Colocou na mão de Davi aqui, ó. Davi poderia ter matado ele, mas Davi não fez, porque era ungido do Senhor. Foi ungido o rei de Israel. Ei, meu irmão, ore pelo seu inimigo. Ore para quem quer o seu mal. Sim, você vai interceder nessa noite. Eu quero convidar você a interceder. Senhor, abençoa o meu inimigo. Senhor, transforma a vida do meu inimigo, daquele que quer ver o meu mal, daquele que quer ver o mal da minha família. Eu quero que o Senhor venha ter um encontro com ele, com ela. Feche os seus olhos, vamos orar. Você vai orar agora, em nome de Jesus. Você vai entregar sua família nas mãos de Deus. Você vai entregar os seus inimigos na mão do Senhor. Você vai repreender todo o mal agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor, Pai, se faz presente no meio de cada um de nós, Senhor. O Senhor se faz presente no meio do nosso lar. O Senhor se faz presente no meio de cada um que está agora participando dessa live. A presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, Senhor. E agora nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aí, Senhor Deus, essa família. Olha aí, Senhor Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este moço, esta moça que está representando a sua família agora. Pai, nós queremos uma família segundo o teu coração. Nós queremos, Senhor Deus, entender. Nós queremos, Senhor Deus, compreender os desafios que nós temos que enfrentar, mas nós queremos lhe pedir força agora. Queremos lhe pedir autoridade agora, queremos lhe pedir sabedoria para que possamos, Senhor Deus, administrar a nossa casa, administrar a nossa família, que possamos, Senhor Deus, falar na hora certa, que possamos profetizar, que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, interceder constantemente na vida de cada um. Olha aí, Pai, este homem, olha aí, Senhor Deus, esta mulher, olha aí esse casamento, olha aí, Senhor Deus, este jovem, esta jovem, Senhor, que está afastado dos teus caminhos. Em nome de Jesus agora, que o Senhor venha marcar o encontro, que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar agora. Usa, Senhor, o teu filho, usa, Senhor, a tua filha agora como atalaia, como um instrumento, como vigia, Senhor, dentro do lar, como coluna, Senhor Deus, dentro do lar, para fazer a diferença, e que eles possam ver a luz, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, que eles possam querer, que eles possam almejar essa luz. Pai, em nome de Jesus agora, nós queremos entregar, Senhor Deus, esse inimigo,
Este homem, esta mulher, Senhor Deus, que tem sido usado pelo mal, que tem sido usado, Senhor Deus, pelo inimigo das nossas almas, que tem afrontado, Senhor Deus, essa família, que tem se levantado contra a tua igreja, que tem se levantado contra os teus propósitos, Senhor, e tem muitas das vezes impedido, Senhor, deste homem e desta mulher, Senhor, de viver uma vida plena em ti. Mas tem trazido confusão, discórdia, tem trazido confusão dentro dessa casa, tem trazido separação. Em nome de Jesus, vai de encontro agora, corta todo laço, corta toda lança, joga por terra agora, liberta este homem, liberta esta mulher, que eles venham procurar agora, em nome de Jesus Cristo, a tua presença, que eles venham se converter agora dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa amontoar, Senhor Deus, brasas vivas sobre as nossas cabeças, Pai, quando nós entregamos os nossos inimigos nas tuas mãos, quando nós oramos por ele, quando nós abençoamos a ele, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo mudança, eu profetizo salvação na vida deste homem e desta mulher. Sim, abençoa os teus inimigos nessa noite. Entregue eles nas mãos de Deus. Que haja justiça do Senhor constantemente na minha e na sua vida nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor Deus, por todos os seus feitos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Família, pode sonhar. Você pode sonhar essa noite. Você pode sonhar aí na sua casa. Você pode louvar a Deus nessa noite. Ei, meu irmão e minha irmã, comece a sonhar os sonhos de Deus. Comece a sonhar os projetos, os sonhos do Senhor. Coloque Ele como construtor da sua casa. Coloque Ele em primeiro lugar na sua casa. Deus vai fazer algo grande na sua família. Deus vai fazer algo grande através da sua vida. Eu creio, amados irmãos. Oh, aleluias. Oh, meu irmão e minha irmã, eu creio que você vai levar a sua família para o culto. Eu creio que você vai levar a sua família para a casa do Senhor. Eu creio que você vai levar a sua família para o altar de Deus. Eu creio que você vai ser uma ferramenta a qual Deus vai usar. E você vai levar todo mundo. E você vai contar o teu testemunho diante do pastor, diante dos fiéis, diante da igreja, diante do ministério. E todos verão que o Senhor é Deus na tua vida. Eu creio nisso nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Deixo aqui o meu agradecimento. Deus abençoe a sua vida. Ore pela minha vida. Ore pela minha esposa. Ore pela minha família. Em nome de Jesus, careço das orações dos irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E eu quero que você louve aí na sua casa esse hino, família, pode sonhar. Coloque aí na sua casa esse louvor, agora. Coloque esse louvor na sua casa. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Eu quero que você coloque esse louvor aí em nome de Jesus. Quando você estiver cantando esse louvor, Deus ele vai fazer algo grande. Você crê nisso? Eu vou colocar aqui, amém? Vou finalizar essa live. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe irmã Célia, Márcia, Rebeca, Priscila. Deus abençoe, querida. Deus abençoe irmã Ângela, pastor Reinaldo. Deus abençoe. Deus abençoe Narleide. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.